Olá, tudo bom com vocês? Meu nome é Clóvis e hoje eu vou estar conversando sobre Shadow Reading e como melhorar o nosso inglês. Talvez eu não seja a pessoa mais indicada para fazer esse vídeo, porque eu não sou um profissional da área de letras, nem tenho um nível fluente de inglês. Mas, por já ter experimentado essa técnica, eu achei que era importante divulgar para vocês. Tudo que a gente testa e vê resultado a gente quer compartilhar, então essa é a intenção do vídeo. Eu acredito que a maioria das pessoas possa aprender de forma autodidata. Não que isso exclua a participação dos professores, porque ainda existem pessoas que não conseguem aprender sozinhas. Mas eu acho que as línguas, de uma forma geral, como acontecia antigamente, elas podem sim ser aprendidas aos poucos e por determinação própria. Agora, o que é Shadow Reading? Em tradução literal, Shadow Reading quer dizer uma leitura nas sombras, né? Só que nem tudo significa tradução literal. Shadow Reading, na verdade, é alguém que lê para você sem ser visto, ou seja, é você ler e ouvir alguém te contar a mesma história, aquele mesmo texto. Leitura e áudio simultaneamente. A técnica Shadow Reading melhora seu inglês primeiro no listening, porque você escuta e você aprende como as palavras são ditas e aprende a interpretar a fonética. No reading, porque você está lendo, está ouvindo ao mesmo tempo. E no speaking, indiretamente, uma vez que você aprende como as pessoas estão falando. Então, muitas vezes você acaba lendo, ouvindo e repetindo o que aqueles personagens estão dizendo. E aí a gente chega naquela questão. Será que o tempo que eu vou gastar ouvindo o audiobook e lendo ao mesmo tempo é o mesmo que eu gastaria sem audiobook lendo sozinho? Essa técnica pode causar certa impaciência aquelas pessoas que costumam fazer uma leitura dinâmica, principalmente nos diálogos. Então, às vezes a gente pode achar que lê mais rápido sozinho do que tendo que ouvir um áudio. No meu caso, eu testei essa técnica, então primeiro eu li um trecho com o audiobook e depois eu continuei lendo sem o audiobook, porém com o audiobook continuando. Eu me deparei com a informação de que o audiobook, mesmo sendo mais compassado, consegue ser mais rápido do que eu lendo sozinho. É claro que isso vai variar de pessoa para pessoa, tem gente que lê mais rápido, tem gente que lê mais devagar, mas no meu caso, eu acredito que você estando no ritmo do audiobook, ou seja, você ouvindo a expressão e lendo, é mais fácil de você interpretar, de entender, do que se você apenas lê. Às vezes você tem que ler mais de uma vez para você entender o sentido da frase, e uma vez que você escuta, você já pega se a sua audição, né, se o seu listening for melhor do que o seu reading. Nesse sentido, ainda existe a opção de você acelerar a leitura do audiobook. Então você pode colocar na velocidade normal, pode colocar na velocidade de 1.25 ou aumentar na velocidade de 1.5, acelerando ainda mais sua leitura. Agora sobre a disponibilidade dos audiobooks. Se você quer ler clássicos, o YouTube tem uma porrada de audiobooks disponíveis gratuitamente que você pode ouvir, e também via torrent. Você também pode baixar audiobooks gratuitos, principalmente das obras que são clássicas. Já as obras mais contemporâneas, existem sites especializados como a Amazon, que disponibilizam esse serviço a um preço determinado. Mas e aí, Clóvis, eu tô gostando do que você tá falando, mas como é que eu posso começar? Eu indico que você comece a fazer isso com livros que não peçam muito de você. E quais são esses livros? Normalmente livros YA, Young Adult, ou Jovem Adulto. Mas aí vai depender também do nível de inglês que você esteja. Talvez seja melhor você pegar um livro mais juvenil do que um jovem adulto. E também vai depender de quão você absorve lendo ou ouvindo. Tem pessoas que funcionam melhor ouvindo do que lendo e vice-versa. Uma boa dica também é você começar por aquilo que você já tenha lido em português. Por exemplo, uma série Harry Potter. Você quer reler os livros em inglês, então você já conhece os livros em português e não vai ter tanto estranhamento quando você lê no original. Claro que Harry Potter é um inglês britânico, mais difícil, mas foi só um exemplo. Vocês podem pegar qualquer outro livro que vocês já tenham lido e começar a ler no inglês com o audiobook. Outra dica para facilitar ainda mais a leitura são os e-readers. Então, eu tenho um Kindle e a partir do momento que eu leio em inglês e que eu não sei uma palavra, eu não preciso buscar no dicionário, no celular. No próprio Kindle eu já tenho a interpretação daquele trecho, daquela palavra. Então, isso facilita muito, agiliza muito o processo da leitura. E quando acontece de você estar na rua, ter seu livro físico ou Kindle e precisar ler, mas não ter o audiobook? Arrisque-se a ler no original mesmo sem o audiobook. Eu experimentei isso. O primeiro livro que eu li assim dos pés à cabeça de verdade em inglês foi no ano passado, o Fangirl,
que já tem resenha no blog, e lá eu até explico um pouquinho como foi, né, a dificuldade de ler inglês e qual foi os pontos positivos que eu fiz dessa técnica, e falo um pouquinho também por alto do Shadow Reading. Então o link estará na descrição caso você tenha interesse. Então eu vou citar um exemplo que eu estava lendo Fangirl e eu não tinha um audiobook porque eu estava lendo no transporte. E aí eu comecei a ler, né, um capítulo despretensiosamente. Fiquei super feliz quando eu consegui concluir o capítulo entendendo, digamos, 80%, 90% do que estava escrito. Então é uma técnica que você também pode se arriscar sem ela, mas que já vai lhe dar uma base que você está lendo. Bom, sobre o Shadow Reading, basicamente é isso. Eu digo para vocês se arriscarem e se programarem para conseguir fazer isso. Então, digamos que é até mais fácil. Por exemplo, você não precisa ler um número fixo de páginas. Você tem um audiobook que dura 8 horas e você pode se programar a ler meia hora por dia ou 1 hora por dia. E você já sabe que quando acabar o audiobook, seu livro vai ter finalizado. E agora eu tenho outras dicas para vocês que podem facilitar a interpretação no inglês. Essas dicas foram criadas por mim, de coisas que eu observei no cotidiano e que me ajudaram a compreender melhor a língua. Primeiro, assista uma série que você já conheça com legendas em inglês. Eu garanto para vocês que pode acontecer de aparecer termos que vocês não entendam, mas que pelo contexto vai ficar legal, e depois, ou então você dá uma pausa no momento que você estiver assistindo e procura aquela palavra no dicionário. Isso vai facilitar muito o seu vocabulário. Então você vai aprender mais palavras, mais expressões da língua que você está estudando. Segundo, saber o nome das obras, seja músicas, filmes, livros ou séries, e como se pronuncia. Eu digo isso porque as traduções para títulos de algumas obras no Brasil são super estranhas. Então vocês têm, por exemplo, o filme A Primeira Noite de um Homem, que na verdade o título em inglês é The Graduate. Então seria em tradução literal O Graduando. E a gente pega o título em português, A Primeira Noite de um Homem, e já pensa em um filme totalmente falando sobre sexo ou coisas do tipo, e não tem nada a ver. Então muitas vezes as traduções se distorcem um pouco, e eu peço sempre para quem está começando e quer aprender inglês que não se prenda às traduções, mas que veja um título original, que é uma forma de aprender o idioma e também saber como se pronuncia certas palavras. Então vou dar exemplo para vocês de uma série que eu achava super difícil falar, mas que depois eu acabei aprendendo, e também eu aprendi outras palavras, né, porque é um nome grande. Então, por exemplo, Pretty Little Liars. Então se você pegar, temos 3 palavras, uma frase, e você acaba aprendendo o significado delas isoladamente e o significado delas junto. No Brasil, a série foi traduzida com o nome As Maldosas ou Pequenas Mentirosas, e não é bem isso que o título quer dizer. Isso não serve apenas para obras, mas também com personalidades que vocês gostam, com nomes de autores. Vocês podem usar o próprio Google Tradutor. O Google Tradutor já foi pior, hoje ele está muito mais desenvolvido e está bem atualizado, e pode-se utilizar ele para ouvir a pronúncia de algumas palavras, e se você souber um pouquinho de inglês, dá para fazer traduções bacanas por ele. Ou também procurar vídeos no YouTube com pessoas que falem o idioma nativo, e você vai ouvir e entender como é que se pronuncia aquela palavra. A última dica é o que todo professor de inglês um dia já fez, e todo aluno que já estudou inglês um dia também já passou por isso, que é a tradução de letras de música. Mas não a tradução ao pé da letra, tradução em forma de você interpretar o que ele está querendo dizer, né? Porque assim como acontece no português, o inglês também tem suas gírias, suas frases prontas, as suas locuções. Então, quando a gente ouve a música, talvez ela não esteja gramaticalmente correto, mas você vai entender como funciona o linguajar daquelas pessoas. E quem sabe você pode testar, cantar também, ou falar a música. Então é isso, essas foram as dicas que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que elas tenham servido para incentivar e esclarecer o que o Shadow Reading significa, e também as dicas que eu passei para vocês. Espero que elas tenham ajudado, servido para alguma coisa. Eu digo que tudo na vida depende de um passo inicial, que é você não ter medo. Mesma coisa de você escolher ler um livro gigantesco e pensar que nunca vai acabar e criar resistência. Se você pegar ele e ler aos pouquinhos, você vai conseguir. Então a mesma coisa serve para a língua. Eu estou no nível intermediário do inglês. Um dia eu pretendo chegar no nível assim, expert, fluente, mas eu estou me aprimorando para isso. Então eu espero que vocês também possam fazer o mesmo e progredir por conta própria.
Então deixe nos comentários nesse vídeo caso vocês já tenham lido alguma coisa em inglês que pensou que ia ser difícil, mas não foi. Caso vocês já tenham escutado um audiobook, para as pessoas saberem também por onde começar. Enfim, o que vocês acharem, deixe nos comentários que eu vou adorar responder. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha, de compartilhar com seus amigos. Um forte abraço e até a próxima.